Boa noite, senhor Patrick. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui e receber também essa indicação aí da nossa amiga Daiane, que é a Sarri Deve, né? A Isso. Sarri Deve lá do Rio Grande do Sul, que foi quem fez a indicação, né? Antes de ouvir a tua história, quero só lembrar para as pessoas que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei e divulga esse projeto aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, para quem você quiser e sinta-se à vontade. Carrazone, conta quem é você, o que você faz, fala tudo para nós aí, conta a tua história. Fica à vontade, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Bom, então, hoje a base do meu trabalho espiritual, né? Com base no xamanismo, até foi onde eu conheci a Sarri Deve, né? Num determinado momento da minha vida, eu tive algumas dificuldades, como todo ser humano, né? Como todo ser humano passa por uma série de problemas, e eu acabei conhecendo o xamanismo, que foi o que me resgatou, assim, que me deu forças, né, para seguir adiante. Hoje eu estou numa outra caminhada espiritual, mas o xamanismo ele foi de suma importância, assim, para que eu conseguisse melhorar, né, me sentir melhor como ser humano, enfim, né. Basicamente, profissionalmente, eu trabalhei no decorrer da minha vida, eu trabalhei com teatro, trabalhei com cinema, com televisão, com rádio, né, e que eram os meus anseios de criança. Então, eu sou muito grato ao Papai do Céu aí que ele realizou, né, os meus sonhos de criança. Eu consegui ter, vamos dizer assim, as ascensões que eu queria profissionalmente, né, na época, né. Hoje eu já estou numa outra, como o pessoal fala popularmente, numa outra vibe, né, já estou mais tranquilo, já estou vivendo uma outra situação na minha vida, mas eu sou oriundo do teatro, do cinema, da televisão, do rádio, né. Ah, sim. E como é que você começou no rádio? No rádio, eu comecei numa rádio na cidade de Canoas, chamada Colasiol Escotá. Eu era segurança do local e eu costumava, quando eu era militar, eu fui militar também, né? Fui militar da aeronáutica. E como militar, um dia descobriram que eu imitava um determinado sargento lá que fazia as locuções militares, as solenidades militares, né? Quando a gente bota a tropa em forma para marchar, para hastear a bandeira ou para arriar a bandeira, né? Então tem um locutor que fica narrando o que está acontecendo, falando das autoridades que chegaram no local. Então eu comecei num primeiro momento no quartel, comecei a fazer as locuções no microfone para a tropa, né? Em algumas solenidades como 7 de setembro também, em conjunto com outras forças armadas. E dali, simplesmente um dia eu estava trabalhando nesse local lá, porque a minha especialização toda era na base de guarda e segurança, né? Eu era da Polícia Aeronáutica, depois Grupo de Operações Especiais, uma série de outras coisas. E simplesmente um dia também, nesse local onde eu trabalhava, que ocorriam festas, o responsável pelo local também me viu brincando, fazendo algumas locuções, algumas brincadeiras. Aí ele me convidou: "Tu não quer gravar algumas coisas para nós aqui para a rádio?" Eu acabei gravando alguns comerciais para algumas lojas locais lá, né? Fazendo alguns anúncios. E dali me convidou para fazer um programa e quando eu vi eu estava trabalhando com rádio, na realidade. Eu não cheguei a fazer o curso na FEPLAN como radialista, a minha habilitação em artes cênicas, eu tenho um DRT, né, como ator, mas eu comecei a trabalhar com esse DRT de ator, que também me permitia trabalhar com rádio, com TV, eu usava esse mesmo DRT. Mas não cheguei a fazer o curso na FEPLAN, né, que é a Fundação Padre Lando de Moura, lá no Rio Grande do Sul, que habilita as pessoas a estarem de acordo com a lei, né, dentro do Ministério do Trabalho, do DRT. Você precisa ter um DRT de radialista lá. Então eu não tenho esse DRT, mas acabei trabalhando e nunca ninguém me pediu. Quando me pediam, eu dava o de ator e estava tudo certo. E assim eu fui levando. Certo. E aí? Não, eu trabalhei também, gravei bastante. Eu trabalhei algumas vezes como dublador também, e também fazendo locuções Que filme para você dublou? televisão. Como? O que você dublou? Eu dublei, por exemplo, hoje nós temos no Rio Grande do Sul tem uma empresa chamada Springer Carrier, né? E ela tem um personagem chamado Springuinho, que é o bonequinho, o mascote da Springer, que hoje se transformou numa multinacional chamada Midea, que faz micro-ondas, ar-condicionado, frigobar. Então, essa empresa tem esse personagem, que é o Springuinho, e aí tem 20 e poucos personagens na história, né? E eu faço, na verdade, todas as vozes desses personagens lá.
E depois algumas coisas mais assim, conhecida da população, a nível nacional, que de repente as pessoas possam lembrar de alguma coisa, tem coisas tipo Sicredi, gente que coopera, cresce. Entre outras coisas, né? Outras opções que eu acabei fazendo aí, para Carrefour, Banco Real, Santander, Nestlé, para Bunge, alimentos que trabalha com grãos, né? Então, essas foram as campanhas assim que chegou a nível nacional, né? Aquele banco famoso do Rio Grande do Sul, Banrisul, se fez alguma coisa também ou não? Para o Banrisul, É. não. Para o Banrisul, não. Eu fiz para o Santander. Cheguei a gravar e para o Sicredi. Sicredi e Santander foram os dois bancos, assim, para quem eu gravei a parte de opção só, né? Para o Sicredi eu cheguei a trabalhar como garoto propaganda também. Também fiz alguns comerciais de televisão para o Sicredi e para uma rede de lojas chamada Colombo, que existe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei se ela tem aí no Paraná também, né? A Colombo Tem, tem as lojas Colombo aí. tem. A nível, eu cheguei a ficar de garoto propaganda da Colombo também durante um ano, né? E foi assim. Aí dali tive alguns convites para o Festival de Cinema de Gramado, acabei fazendo alguns filmes lá, né? Trabalhei com alguns artistas globais, enfim, que eram os meus sonhos de Vai. criança. Eu acabei conhecendo os meus ídolos, assim, da época, né, de criança. Quem você conheceu? Marília Pêra, Zezé Mota, Lázaro Ramos, Luciano Zafir, Via Negromonte, quem mais aí? Cissa Guimarães, olha, o Fábio Porchat também, chegamos a fazer algumas gravações juntos, o Fábio Porchat, que hoje está no Porta dos Fundos, né? Fizemos alguns trabalhos juntos lá no Festival de Cinema de Gramado. E depois os diretores, assim, alguns diretores da Globo, do SBT, da Record, que estavam lá, né? Que também eram Uhum. conhecidos na época. Como é que é Muitos. trabalhar com esse pessoal assim famoso? Como é que foi a tua experiência com alguns deles, se você quiser relatar para nós? E qual que você mais gostou? Qual que você não gostou muito? O que foi difícil? Relata para nós. Olha, todos eles, assim, foram pessoas muito legais, assim, muito bacanas, me trataram com muito amor, com muito carinho. Eu não tenho reclamação, assim, de ninguém, né? Não tive que lidar com nenhum superego, nada do gênero, assim. A Cláudia Alencar também, a Cláudia Alencar foi uma querida que também participou de um filme que eu fiz lá com ela e com o Luciano Zafir, né? E também me trataram com muito amor, com muito carinho. Como nós tínhamos um elenco de atores profissionais ali, o único um dos únicos que não era famosão era eu, né? Então, os outros me trataram com muito amor, assim, me acolheram com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, e foram pessoas extremamente bacanas. Assim, o próprio Luciano Zafir, por exemplo, é uma pessoa incrível, uma pessoa que simples, humilde, tranquilo, respeitoso, educado, né? Então, foram pessoas assim que, pelo menos comigo, foram pessoas muito incríveis, assim. Eu não tenho Uhum. nada para falar de Alguma mal assim, história deles, que né? você viveu com eles assim que te marcou? Sim, mexeu com a minha vaidade, vamos dizer assim, né? Eu teve numa das gravações, no intervalo de uma das gravações, o Luciano Zafir e eu fomos até uma baladinha que estava acontecendo num hotel famoso de Gramado, né? Eu não sei até onde eu posso dar detalhes dessas informações, né? Também para não comprometer o nosso irmão lá. E foi muito impressionante, assim, a mulherada toda em cima do cara, né? Aí foi onde eu me senti diminuído, né? Obviamente. Acabei me sentindo diminuído, porque ninguém olhava para mim, todo mundo olhava para ele. E na época eu era bem jovem, né? Eu devia estar com os meus 25, 26 anos, no auge da vaidade, do orgulho, de uma série de coisas. E aquele falso ego de ator, né? Aquela coisa, né? De querer prestígio, de estar buscando ainda por fama, essa coisa toda. E eu me lembro que eu me senti assim, um pouquinho de ciúmes, assim, né? De ver todo mundo dando atenção para ele e ninguém dava atenção para mim, né? Mas ele foi muito querido, muito educado, e ele é acima de competição, né? Porque eu também pensei, poxa vida, o cara é muito bonito, né? O cara, além de muito bonito, educado, rico, gentil e famoso. Não tem como competir com um cara desses. Aí eu ainda brinquei, eu falei para ele isso, né? Não tem como competir contigo. Mas essas
Fábio Porchat também foi muito bacana. Nós fizemos uma gravação em frente ao Palácio dos Festivais, né? E o Fábio foi muito bacana, assim, muito legal. Eu contei para ele na época, eu disse, olha, eu tenho um stand-up comedy, eu hoje tenho um personagem, e seria bacana se você pudesse me dar uma entrevista e a gente fazer uma brincadeira, fazer uma troca aqui, você e eu, de brincadeiras, né? Fazer como se nós chamamos de improviso, fazer um pequeno improviso, né? Bate-bola, eu jogo a bola e você me devolve, de brincadeira, para mim poder postar nos meus canais, enfim. E na época, o Fábio foi muito gentil, assim, colaborou comigo e foi onde ele me convidou, assim, para conhecer o projeto, né? Porta dos Fundos, que eu acabei não indo, assim, eu acabei optando por outras coisas na minha vida, né? Mas fui no Rio de Janeiro. Na época, o nome do projeto nem era Porta dos Fundos, se chamava Comédia em Pé, que é o que significa stand-up, né? O Fábio Porchat. Uhum. A Cissa Guimarães também, ela ainda estava passando por um momento, já tinha superado o luto dela, né, do filho, mas ela também foi muito gentil, muito querida, muito educada. Bom, eu na verdade, assim, não tenho ninguém, assim, para falar mal, né? A Lu Grimaldi, uma simpática, linda, maravilhosa, no sentido de carinhosa, querida também. Só pessoas incríveis, assim. Não tem ninguém para me questionar. E depois do teatro, daí que você viveu a tua fase na TV? Sim, mas aí eu parti para uma parte mais comercial, né? Eu parti para uma parte, eu fazia um teatro mais erudito, né? Cheguei a ensaiar um espetáculo com a Academia Brasileira de Letras em São Paulo, mas acabei não ficando, né? No espetáculo, acabei voltando para o Rio Grande do Sul e abdicando do trabalho. Textos mais clássicos nós fazíamos, e na televisão daí eu parti para uma parte mais comercial, assim. Eu tive um programa no Grupo RBS, no Rio Grande do Sul, na TV Com, que era um programa chamado Seu Produto na TV. Era um programa totalmente comercial, né? Tipo, você liga para cá agora nesse momento e vai comprar esse sofá por apenas 10 vezes de R$ 39,90 no seu cartão de crédito. Tipo Essas coisas aqueles, assim, né? o que você fazia era tipo aqueles Polishop, né? Não é isso? Isso, exatamente. Eu vendia fogão, geladeira, capacete para astronauta, Nossa. bicicleta, papagaio, caturrita, tudo, né? Uhum. E depois eu vim para Santa Catarina numa sucursal da TV Brasil, que é de uma concessão educativa. Lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de TVE, né? Que é a TV educativa. Aqui nessa sucursal da TV Brasil em Santa Catarina se chama TVBE, TV Brasil Esperança. Aí nessa televisão eu participei de diversos tipos de programa, né? Diversos tipos de programa, desde o Jornal do Meio-Dia a um programa que também era um programa de venda chamado Balcão de Utilidades. Então aqui foi onde eu me realizei, assim, porque aqui eu atendia os telefonemas ao vivo, né? As pessoas ligavam para a televisão para anunciar o que elas tinham para vender. Então era uma coisa muito bacana, muito engraçada e muito democrática, porque assim como tinha o empresário que ligava para vender a sua Ferrari por 3 milhões de reais, tinha a dona Mariazinha lá, que ligava porque a galinha dela deu 4 pintinhos e ela queria vender os pintinhos a R$ 2. Então democratizava o espaço na televisão porque ela só gastava uma ligação para poder anunciar, entende? E era muito bacana, porque me dava acesso a todo tipo de público, falava ao vivo com as pessoas, falava no ar. E aí era uma coisa muito interessante, assim, gostosa de fazer, porque daí eu recebia o carinho dos telespectadores, né? Às vezes recebia críticas também, obviamente, mas era uma coisa muito gostosa, assim, foi onde eu me realizei mesmo como apresentador de televisão nesse programa. E por último, eu parti para um programa chamado Conheça Santa Catarina, na Record News, na Rede Record, aqui em Santa Catarina, que aí foi onde eu consegui conhecer os pontos turísticos do estado, Aí que onde você eu consegui... aí que você começou a trabalhar mesmo se divertindo, né? Porque você viajava, né? Não é assim? Sim. Nesse programa foi onde eu tive a oportunidade, assim, vamos dizer assim, de colocar em prática tudo que eu havia aprendido, né? E foi aonde eu tive, assim, vamos dizer assim, aquele gostinho da vida de rico que eu sempre quis ter e nunca tive, né? Que daí eu comia em restaurante chique, né? Que o programa proporcionava, dormia em hotel 5 estrelas que o programa proporcionava, que era totalmente fora da minha realidade, né? A minha vida sempre foi uma vida muito simples, assim. Eu nunca tive, como é que eu vou explicar? Eu nunca tive um grande poder aquisitivo, né? Por mais que eu trabalhasse com televisão, com rádio, eu sempre tive uma vida de classe média baixa, né? Depois que eu fui lutar sozinho pela vida, né? Graças a Deus, enquanto eu tive
sob a tutela do meu pai e da minha mãe, eu tive uma vida boa. Boa não, assim, nós nunca fomos ricos. Fomos também uma família de classe média baixa, né? Mas meu pai sempre foi muito batalhador, assim, muito guerreiro, meu pai nunca deixou faltar nada. Quando adulto, eu tive uma vida, vamos dizer assim, não vou dizer de necessidade, mas sempre guardando dinheiro para poder pagar as contas, né? As continhas batendo. E nesse último programa foi onde eu consegui ver aquilo que eu via nas novelas, né? Eu sonhava um dia conhecer, aí eu pude realizar também, né? Mas o presente que o Papai do Céu me deu aí, de estar me autorrealizando também com mais um sonho de criança, né? De poder tomar café da manhã colonial quase todos os dias, essas coisas assim. Aí, maravilha. Agora, por que você decidiu mudar de vida, sair da TV e ir para o outro trabalho que você vai contar para nós agora? Então, na realidade, na época, né, eu tive um problema emocional, assim, muito grande. Eu acabei me perdendo, assim, né? Acabei me perdendo, tive depressão, tive ansiedade, síndrome do pânico, uma série de coisas. Aí minha família, meu pai e minha mãe, na época, mesmo eu já sendo adulto, enfim, né? Que aconteceu uma série de fatores, né, uma série de coisas, de situações na minha vida, pessoas morreram, relacionamentos que não deram certo, frustrados, enfim. Aí acabou que eu fui perdendo as minhas empresas. Eu tinha umas empresinhas pequenas, assim, né? Mas, por exemplo, pagava os funcionários tudo e me sobrava, às vezes, menos do que eu pagava para os funcionários, era o que sobrava para mim, né? E eu acabei perdendo as empresinhas, acabei perdendo os carros que eu tinha, acabei perdendo essas coisas todas e eu acabei entrando numa depressão, assim, né? Quando perdi meu status. Perdi o status, assim, de pseudo-celebridade. Não era exatamente uma celebridade, mas ali no meu bairro, na minha cidade, ali eu tinha um certo reconhecimento, um certo prestígio, um certo carinho da população, das autoridades, enfim, né? E eu acabei meio que perdendo isso e foi onde eu acabei, por falta desse status, me desequilibrando, né, emocionalmente. E eu acabei conhecendo o mundo terapêutico, holístico, alternativo, acabei conhecendo essas outras coisas. Aí fui conhecer as tribos indígenas da Amazônia, estive na Amazônia, né? E estive assim na cara e na coragem, né? Tudo isso assim, infelizmente, foi por Deus mesmo que eu consegui conhecer e foi meio que automático assim. Quando eu vi, eu já tinha abandonado essas carreiras, né? Abandonado entre aspas, né? Eventualmente, eu ainda fiz alguns trabalhos pontuais, assim, pela necessidade financeira. Hoje, também, né, se houver a possibilidade, eventualmente, eu estou fazendo alguns trabalhos ainda de locução, ou alguns trabalhos até como... Hoje eu já não sou mais garoto propaganda, né? Hoje eu já sou tio propaganda e eu sou quase vovô propaganda daqui a pouco. Daqui a pouco você é um vovô propaganda. Uhum. Mas não é que eu abandonei, foi meio que automático assim mesmo, né? Acabei me dedicando mais à vida espiritual, à vida religiosa. Né? E quando eu vi, eu já tinha trocado de amigos, de ambientes. Quando eu vi, eu já estava mais voltado mesmo para esse caminho da espiritualidade, né? Ah, sim. E como é que você se sente hoje? Hoje, como qualquer ser humano, é claro que eu tenho os meus altos e baixos também, né? Eu também fico bravo, eu também fico chateado, eu tenho uma série de situações como qualquer pessoa tem. Mas eu me sinto muito mais feliz, assim, muito mais maduro, muito mais consciente, muito mais realizado, né? E também me sinto um vencedor, assim, por ter vencido, por ter superado as doenças psicológicas, os traumas, enfim, né? É como eu me sinto hoje. Hoje eu faço um trabalho também, ainda nessas atividades xamânicas, né? Eu faço um trabalho como cantor, que era outro sonho de criança. Aí acabou que eu acabei realizando também dentro desse espaço já com um cunho mais espiritual, mas eu acabei me realizando como cantor também, que era outro sonho que eu tive, porque eu fui uma criança muito sonhadora, né? Eu quis ser, quando criança, eu queria ser ator, locutor, apresentador, músico, cantor, palhaço, mágico. Eu também fui mágico também. Teve uma época que eu ganhei dinheiro como mágico, fazendo aniversário de criança. Então eu realizei dos meus sonhos profissionais, eu acho que eu realizei praticamente todos, assim, né? Eu só não consegui ser piloto de avião, e agora não tenho mais idade. Acho que esse aí não vai dar para realizar nessa vida. Vai dar tudo certo, né? E o que você pode cantar pra gente, hein?
Olha, para trazer uma canção um pouco mais neutra, eu vou trazer uma canção de uma... Nós chamamos de rezadora, né? Sim, Chamada Flávia Venceslau, que é Eu Te Desejo. Pode ser? pode. Eu te desejo vida, longa vida. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia. Como mãe singela a te orientar, eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Coração de menina cheia de esperança, voz de mãe amiga e olhar de amor. Maravilha! O senhor Patrick Carrazone cantando para nós aí, bonito nessa noite. Você tem uma música sua também? Tenho músicas minhas, mas aí, como eu te falei, mais voltadas, né? A esse cunho religioso. Eu tenho uma aqui, ela é um pouco mais neutra também, para abranger a todos os públicos, né? Quer que eu faça ela? É que antes de você cantar, eu já vou te agradecendo aí a sua participação aqui conosco e perguntar quem que você quer indicar aí para um programa futuro. Então, eu tenho um amigo chamado Daniel Simas. Ele está residindo aqui em Santa Catarina também. Ele é um gaúcho, né? E o Daniel, ele hoje, ele está realizado profissionalmente, que ele é um pedagogo que ele quis, né, durante um período da vida dele, trabalhar numa determinada escola que seguia uma orientação filosófica, que vinha de uma determinada corrente pensamental. E esse amigo, ele conseguiu realizar o sonho dele, né, de estar fazendo esse trabalho. E ele também é professor de violão. Ele trabalhou na cidade de Canoas, ele trabalhou durante muito tempo num projeto muito bonito de inclusão social com pessoas com todos os tipos de deficiência, de necessidades especiais, perdão, com todos os tipos de necessidades especiais. Então, ele fez um trabalho muito bonito ensinando a música nas suas mais diversas formas de expressão, né, para esse pessoal. E hoje ele também trabalha como professor de músico, né, que as pessoas podem contratar, ele dá aulas online, uma série de coisas. Eu acho que seria bacana, de repente, entrevistá-lo. Daniel Simas, o nome dele. Ah, maravilha. Depois você me passa o contato dele fora do ar aqui, tá? Passo sim, com certeza. Vai ser uma Ó, honra. Razone, eu quero te agradecer muito a tua participação, como eu falei, quero te desejar saúde, sucesso e felicidade para você. Grato, meu irmão. Tudo de bom para você, que Deus lhe abençoe cada vez mais aí, que seu programa faça muito sucesso. E tenha muitos likes e muitas curtidas. Opa! Vamos terminar então com a sua música. Vamos nós. Eu posso pedir aqui para, ao invés de tocar a canção... Bom, não, eu vou tocar aqui a minha. Vou tocar aqui a minha, que eu ia pedir para cantar uma outra canção aqui, indígena, mas eu vou fazer a minha então. Pode ser? Pode. Vou firmando os pensamentos com muita fé e amor, compreendendo os meus irmãos
mãos e o universo que eu sou. Vou limpando e vou curando o coração que é o meu Senhor. Na irmandade vive mando, pra viver com muito amor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agradecendo a Pachamama pela misericórdia e perdão, e a todos esses seres que saúdam nesta canção, onde tudo é sagrado, mas o que vem do coração, onde tudo é sagrado, mas o que vem do coração. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, que está saudando, na verdade, um dos nomes mais sagrados de Deus, o Senhor Hari. Isso vem na tradição védica. Então, essa canção está homenageando a Deus e ela está dizendo mais ou menos assim: ó Senhor meu Deus, o Senhor que é dono de toda a beleza, de toda a bondade, de todas as virtudes, de tudo que existe melhor, por favor, olha para mim e ouve aqui a minha oração. É mais ou menos o que eu estou dizendo. O Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esse é um mantra, né? O Mahamantra, que vem dos Vedas, que eu coloquei dentro da canção, para trazer essa homenagem aí também ao Papai do Céu. Chame você como você prefere, né? Ou cada um, né? Cada vertente traz um nome, mas o nome do nosso Papai do Céu querido, né? Por ele ter justamente me abençoado para eu poder realizar os meus sonhos de criança. Hare Krishna e Hari Bol, que significa cante os santos nomes de Deus, que também significa cante os nomes do Senhor Hari, né? Ou que ele te roube, o ladrão de corações, que Deus é um grande ladrão de corações, né? Vai nos dando presentes, a gente vai se apaixonando por ele cada vez mais. Beijo no coração, foi uma honra estar aqui com vocês, né? E principalmente com você, meu irmão Rodrigo, que Deus abençoe cada vez mais e sempre. Conte comigo. Um grande abraço. Maravilha. Volte sempre nesse espaço, viu? Tá sempre aberto para você. Um abraço aí, tudo de bom. Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna. Editar, clica ver o programa, clica ver o encerrar, título nível 4 encerrar, ainda, encerrar. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa, não perde! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.